Finalmente chegamos ao lançamento de Adão Negro, lançamento esse que marca a estreia de Dwayne The Rock Johnson na DC. Aqui nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei desse filme como um todo, e se você não assistiu ainda, pode ficar tranquilo, porque eu não vou dar spoilers, beleza? Então, sem mais enrolação, bora! Fala galera, beleza? Eu sou o John de Alves e como nós acompanhamos nos últimos 2 anos, a principal meta do The Rock com esse filme do Adão Negro era de mudar a hierarquia de poder na DC. E eu aposto que nesse exato momento você deve estar se perguntando, será que ele conseguiu mudar a tal da hierarquia? Bom pessoal, a resposta dessa questão é que sim e não. Calma lá que eu vou explicar isso melhor. Porque quando nós falamos da mitologia desenvolvida ao redor do personagem em si e na forma como ele é colocado em um posto de ser extremamente poderoso e imparável, aí a resposta é sim. Adão Negro de fato muda a hierarquia de poder na DC. Agora, enquanto filme, a resposta, infelizmente, é não. Pois o The Rock não consegue trazer um filme tão cadenciado em quesitos de história, que apesar de simples, algumas escolhas e até mesmo a participação de alguns personagens humanos tiram o foco da rocha e principalmente de um dos pontos mais altos do filme, que é a Sociedade da Justiça. Agora, não me entenda mal, falando assim parece até que eu não gostei do filme, quando na verdade eu gostei bastante, tá? E logo mais eu vou entrar já nos pontos positivos. Mas, para completar os pontos fracos de Adão Negro, a minha sensação foi que o elenco de apoio, tirando a Sociedade da Justiça, enfraquece demais a vibe porradeira do filme, com cenas desnecessárias e uma atuação bem estranha, poxa. Depois que você vê uma cena do Pierce Brosnan, que é simplesmente maravilhoso como Senhor Destino, os caras me colocam diversas cenas que focam no interesse romântico, bem entre aspas, do The Rock aqui nesse filme, que não tem o mesmo carisma e não tem uma qualidade muito grande na atuação, na entrega dos diálogos, o que me deu assim uma sensação de estranheza em diversos momentos do filme. E aproveitando que nós comentamos sobre o Senhor Destino, saibam que ele foi a minha coisa favorita nesse filme, galera. Ele realmente está sensacional. Tem sequências de ação muito bem elaboradas, efeitos visuais incríveis e o carisma do ator faz você gostar desse personagem logo de cara. E assim, eu realmente gostaria que eles tivessem dado mais espaço pro Pierce Brosnan brilhar. Be prepared. Uma das coisas que eu mais defendo aqui no canal é que a origem de um personagem não precisa ser tão explicadinha. E eu sempre uso o exemplo de Star Wars, Uma Nova Esperança. Porque esse filme saiu no ano de 1977 e para ele acontecer não foi preciso existir um filme solo do Obi-Wan ou do Han Solo. Porque durante o desenvolvimento da própria trama, nós entendemos as motivações e a personalidade de cada personagem. O que já é o suficiente para termos uma boa história. E aqui no caso da Sociedade da Justiça, eu fiquei aliviado de ver que eles não perdem tanto tempo explicando a fundo esses personagens. Eles dão uma pincelada em cada membro e logo depois já parte pra porrada. E pra Sociedade da Justiça ser perfeita nesse filme, só faltou explorar um pouco mais a personalidade de personagens como Esmaga-Átomo e a Ciclone, porque eles são bons atores, são carismáticos, divertidos, mas ao invés disso, o filme traz holofotes para aqueles personagens humanos que eu citei agora há pouco. E também acho que o Gavião Negro, personagem que faz um contraponto ao Adão Negro, podia ser um pouco mais equilibrado, porque até a metade do filme, a treta que ele tem com o próprio The Rock, com o Adão Negro, melhor dizendo, é interessante, mas depois de um tempo você até se pergunta, poxa, precisava fazer esse comentário aí de novo? Então eu acho que eles poderiam ter dado uma segurada, dado uma pisada no freio quando falamos sobre o papel do Gavião Negro no filme e podia ter redistribuído para os outros personagens, para que os outros personagens tivessem ali uma importância maior na trama também. Eles podiam equilibrar mais o tempo de tela de cada um. Mas para fechar aqui as questões envolvendo a SJA no filme, eu gosto que eles não subestimam a nossa inteligência. Eles já introduzem de uma forma bem dinâmica e que é interessante, cara. Eu gostei de ver a forma como eles trouxeram esses personagens para a história. Mas é importante lembrar aqui que eu estou falando sobre a introdução da SJA, porque a coisa muda um pouco quando falamos e analisamos a introdução do protagonista ao DCU, pois a apresentação da Sociedade da Justiça foi bem direta e sem tanta enrolação, e eu queria que a introdução à origem do Adão Negro fosse nessa mesma linha, mas ela acaba sendo truncada em alguns momentos, já que a gente vai e volta no tempo através de flashbacks. Inclusive, galera, eu achei a edição
direção, a montagem desse filme um pouco confusa no primeiro momento. Parece que ela tem que dar espaço para esses flashbacks e esses momentos que contam o passado do Adão Negro, e eu acho que a forma como eles fizeram acaba sendo um pouco truncada, sabe? Eu achei que não funcionou tão bem, pelo menos não durante a primeira metade do filme. Depois ali, lá pro segundo, terceiro ato, a coisa melhora bastante. Depois de tudo isso, quando The Rock entra de fato com toda a sua pompa ali por volta desse segundo ato que eu falei, o jogo vira, tudo fica mais divertido, a galhofa típica de super-heróis aparece, temos diversas referências interessantes aos quadrinhos e também ao universo compartilhado da DC nos cinemas, acredite ou não, mas nós temos várias referências sim, que são colocadas ali de uma maneira bem divertida, e também eu acho que até mesmo quem não conhece tanto e que tá meio desligado aí do que tá acontecendo no DCU, vai captar a mensagem e vai entender a referência. E é bem interessante de ver esse filme finalmente saindo depois da gente acompanhar a jornada de 15 anos do The Rock para fazer isso acontecer. Inclusive, nós temos uma simbiose muito interessante entre o ator principal e o personagem que dá título ao filme. Você consegue perceber ali que existe uma força de vontade muito grande ao redor do projeto. Pelo menos eu captei essa vibe, essa entrega toda. Quem aí lembra que o The Rock sempre botava aquela banca de eu vou treinar para não precisar usar nenhum enchimento e tal. A gente falava, a gente via as imagens e já via que tava muito legal a caracterização do personagem. Mas galera, quando a gente realmente vê isso em tela, rodando ali com os diálogos e tudo mais, a coisa vai para um outro patamar, porque o The Rock tá absurdamente gigantesco para esse filme. Você consegue ali no físico dele e também na forma como eles gravam assim o The Rock em algumas sequências e algumas cenas, é muito divertido de ver, cara. E eu realmente me senti até inspirado por essa entrega toda do The Rock. Então foi bem divertido de ver e foi bem legal de acompanhar essa jornada aí. E finalmente, né, vimos o Adão Negro que já tá em negociações para acontecer no universo da DC desde 2007, mano. Como eu falei, são 15 anos de luta e no final das contas, ainda com esses problemas de história e até mesmo alguns furos que cercam o filme do início ao fim, eu achei que foi uma experiência bem divertida. Com certeza valeu o ingresso e com certeza eu fiquei com vontade de assistir de novo. E assim que as luzes se apagaram, eu queria uma continuação imediatamente. Aliás, esse filme do Adão Negro funcionaria como uma excelente sequência se existisse lá atrás um planejamento da Warner para que a introdução desse personagem fosse em um filme do Shazam, por exemplo, sabe? Assim não teríamos esses problemas de história e teríamos um filme bem mais fluido. Mas enfim, cara, não foi assim que aconteceu, não existia esse planejamento, agora esse planejamento existe e a gente consegue ver nas portas que foram abertas e nos ganchos deixados pelo The Rock no final e nas cenas pós-créditos desse filme que o futuro pro personagem é bem promissor. E eu tenho que falar aqui pra vocês, a minha sessão foi a loucura com as cenas pós-créditos. Foi um ótimo momento para ser presenciado, ver todo mundo aplaudindo e curtindo o que acontece nessas cenas pós-créditos. Foi muito da hora, cara. Agora comenta aqui embaixo se você já assistiu ou pretende assistir Adão Negro nos cinemas neste fim de semana e aproveite para se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo envolvendo a cultura pop, eu sempre trago aqui os rumores envolvendo o futuro da DC e da Marvel nos cinemas e eu sei que você não quer ficar de fora, beleza? Então se inscreva aí. Valeu pessoal, eu vou ficando por aqui, logo mais volto com outros conteúdos aqui no canal. Valeu pessoal, fui!